Olá, para você que está acompanhando a programação da TV Viena, estamos começando mais um programa Saúde em Boas Mãos. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Luiz Henrique Esquilaci. Ele vai esclarecer um pouquinho para a gente sobre como funciona o crescimento da face dos seus filhos. Então, você mamãe, papai que está aí, que tem alguma dúvida, se quiser depois mandar para o nosso contato aqui, vai estar no GC, algum assunto que você queira que a gente aborde, ele vai estar sempre aqui esclarecendo todas as suas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo à TV Viena novamente. Obrigado. Doutor Luiz, explica para o pessoal que está em casa como é que funciona o crescimento da face de uma criança. Como que a mãe começa a perceber que esse crescimento está indo para uma direção errada ou que está crescendo certo? Que horas ela tem que levar essa criança para um ortodontista ou para o seu dentista, para o seu clínico ou para o seu pediatra que pode encaminhar para um dentista? Como que funciona? Eu vou descrever para vocês aqui um crescimento de face equilibrado. Eu vou dar um passo a passo, vou tentar ser resumido, dar um passo a passo para você entender como a cabeça cresce, os momentos em que os dentes se desorganizam nesse crescimento e em que momento ele precisa ser interceptado ou não. Primeiro eu vou dar um crescimento normal, considerando todas as normalidades, e pontualmente eu vou dar uma pausa para você entender quando um osso cresce, não cresce, quando ele pode ser mexido ou não. Então, estamos admitindo que a criança nasceu, existe o crescimento intrauterino. A criança nasceu, ela foi acompanhada por um odontopediatra, que é um especialista em crianças. Então, a fase de dente de leite é toda feita com o odontopediatra, o acompanhamento e o desenvolvimento da dentição especificamente. Quando troca o dente, por volta de 5 a 7, mais ou menos uma média de 6 anos, quando troca os dentes, trocam esses primeiros. Assim como nascem os primeiros aqui, quando é neném, bebê, nasce aqui. Esses primeiros de baixo. Quando troca a primeira vez, com 6 anos, também troca por esse primeiro de baixo. Essa primeira troca é a troca que dá o start para os ossos, temporalmente, crescerem e se expressarem. Antes disso eu consigo fazer diagnóstico, eu consigo saber se a sua criança vai ser isso ou vai ser aquilo. A assertividade disso é de 85%. Então parou-se de fazer diagnóstico ou não parou-se, ele serve como um parâmetro para uma comparação futura. Ele serve de um registro, eu olhei para a criança agora, anotei, existem todos os exames, um protocolo de diagnóstico, anotei e vou comparar com isso daqui a um tempo. Então serve como um ponto de partida, mas não para a interceptação em si. Essa criança cresce a partir do momento que troca esses 4 de baixo, os 4 de cima, são incisivos o nome desses dentes. Incisivos de baixo, incisivos de cima e o primeiro molar permanente, um de cada lado. Esses são trocados e esse só nasceu. Ele nasceu para trás de todos. Esse foi adicionado na boca. Essa fase determina o crescimento posterior da mandíbula. Essa mandíbula cresce para trás. Esse osso é mandíbula, esse osso é maxila. Esse osso é denso, não consigo mexer nele, se ele for deficiente ou não. E esse osso não é denso, esse osso é um osso oco e ele tem um tipo de crescimento diferente, chama intramembranoso. Todos os ossos que forem intramembranosos eu consigo manipular, mais a direção do que o formato dele. Nessa fase, a mandíbula que cresce para trás, o primeiro molar acabou de nascer, lembra? Esses ossos foram crescidos, todos eles têm uma união por sutura, cartilagem, o crânio está crescendo. Até os 8 anos o cérebro cresce, por isso que a criança tem uma cabeça grande e um rosto pequeno. Até lá, a base do crânio empurrou esses ossos para frente, chama crescimento secundário, deslocamento secundário de crescimento. Esses ossos cresceram, mas eles foram mais empurrados do que crescidos. Então não expressa muito o que aconteceu com o osso. Nessa fase, como a mandíbula está localizada aqui, essas suturas são aqui, ó, na frente da mandíbula. Então a mandíbula parece que fica para trás. Ela cresce 2,5 vezes mais que a maxila, num paciente que tem equilíbrio de crescimento, equivalência que chama. Esses ossos são deslocados para frente e a cabeça da mandíbula, que é o côndilo, está para trás disso. Então a mandíbula está aqui e os ossos crescem aqui, parece que ela fica para trás. Então nesse primeiro momento, os dentes que acabaram de nascer, os molares superiores e o inferior, eles encaixam dessa forma. Essa denominação é classe 1, eu vou ter que ser técnico nessa hora, mas desculpa. Classe 1. Esses dentes são engrenados. Essa mandíbula ficou para trás. Eu acabei de crescer, isso acabou de crescer com 5, 6 anos. Deu uma esticada para frente. E esses molares saíram de engrenagem. Chama classe 2. Quando um está para trás e o outro está para frente.
Ao contrário, é a classe 3. Então, espacialmente, esses dentes estão desorganizados e mais alto a criança começa a abrir a boca, fica de boca aberta. Por um ano e pouco, até conseguir trocar o resto. Esses dentes são mais altos do que os de leite. É tentador para mim querer mexer nesses dentes, porque tem uma relação dentária ruim e eu quero colocar um aparelho na boca. Esse aparelho geralmente é móvel. Até lá, por enquanto não aconteceu nada na boca, a relação dentária é ruim. Daqui a pouco a mandíbula cresce e volta essa relação de novo. Então, aconteceria, a exemplo da filha da Joyce, a Joyce é outra apresentadora nossa que fez os outros programas comigo. A filha dela tem um crescimento normal, o esqueleto é normal. E ela me questionou que ela pareceu queixuda em algum momento, eu achei que ia ficar queixuda e depois resolveu. É essa intervenção que eu quero alertar para vocês. Se o crescimento for equilibrado, não importa o aparelho que você vai colocar na boca, vai arrumar. Então você vai ficar um ano de aparelho na boca e eu vou colocar mérito no aparelho, tá vendo? Se eu não tivesse colocado ia crescer normal. Não, já iria crescer normal. Então, nesse caso, a Joyce, a filha da Joyce, teve esse crescimento de mandíbula que equivaleu à relação de encaixe dos dentes e nessa mesma hora ela estava trocando esse dente de cima. Isso acontece tudo junto, tá? Não troca todo mundo junto. Nessa hora, essa mandíbula deu uma esticada de crescimento, ela deu um surto de crescimento, isso é uma palavra infeliz e errada. Ela cresceu, se posicionou mais para frente e por coincidência esses dentes acabaram de cair e ainda estão nascendo. Então, esse lábio superior, ele descansa em cima do dente. Aonde seu lábio para? Até onde o dente chega. Mas que aquele ele não vai. Por isso que velhinho tira a dentadura e fica com o lábio para dentro. Nessa hora a mandíbula acabou de crescer, ficou espacialmente parecendo que é maior, e esses dentes acabaram de cair. Então combinou os dois. Parece que ela era queixuda. Como ela tem uma equivalência de crescimento boa, a mandíbula recupera isso e a maxila recupera isso de forma dentária. Então esses dentes nascem e espacialmente ela volta ao normal de novo. Como é que eu sei que ela é prognata ou não? Tem bola de cristal, existem exames diagnósticos. Então o contra-argumento desse tipo de ortodontia que é baseado em crescimento é esse. Você tem bola de cristal para saber? Como é que você vai saber se ela ia ser prognata ou não? Como é que eu posso deixar passar sabendo que vai ficar bom? Dá para saber. Antes disso, existem exames, dá para saber disso. Não é olhando que dá para saber. Tem exames que predeterminam isso. Nessa hora, a maxila, em um segundo crescimento expressivo, de expressividade. Todos os ossos que estão atrás dela crescem de novo. É quando a criança começa a virar adolescente, começa a formar uma face maior. Cresce em largura, é tridimensional. A maxila, que é um osso que está crescendo, e os ossos que estão crescendo atrás dela também estão projetando ela para frente. Então ela está crescendo vezes 2. Mais uma vez, lembrando que a mandíbula é um osso que está para trás desse centro de crescimento. Então volta aquela relação de desengrenagem dentária de novo lá do fundo, que tenta ao ortodontista pôr a mão. Eu estou dizendo no equilíbrio de crescimento. Então, o Dr. Luiz, no caso, para as pessoas que estão nos assistindo, teria que esperar, porque existe ainda uma compensação na hora do crescimento. No caso da filha da Joyce, por exemplo, se ela levasse a filha dela no ortodontista e ele colocasse a mão nesse momento, né, que depois teve essa compensação, porque ela achava que a filha dela tinha o queixo mais para frente, podia até estragar, por exemplo, esse crescimento ou não? Ela interfere na posição dentária que ela já seria natural, então você força o dente Entendi. nessa posição. Dá pra, mas é aquilo de novo, como vai saber se vai mexer ou não? Dá para saber, com exames dá para saber. Tudo isso que eu estou dizendo é num crescimento equivalente, significa que ele vai ser bom ao longo do tempo e vai acabar tudo equilibrado. Equivalência de crescimento entre maxila e mandíbula. Mais uma vez, a parte de cima ou a parte média da face cresceu e deu um passo para frente maior do que a maxila. A maxila, de novo, mais uma vez, essa relação de desengrenagem é um crescimento normal. Essa relação de desengrenagem existe e daqui a pouco a mandíbula volta e cresce para frente de novo e volta, isso numa oclusão normal de novo até engrenar todos os dentes posteriores. Nessa fase, a criança está passando pela segunda troca de dentes. É a troca definitiva. Vai começar a vir caninos, vai perder os molares descidos, pré-molares. E isso tudo está sendo acompanhado em um crescimento equivalente. O acompanhamento é mais importante do que a intervenção. As intervenções acontecem quando? Quando a maxila cresce muito para baixo, eu consigo fazer com que aparelhos restringam o crescimento dela. Uma coisa que a doutora Juliana é dentista, uma coisa que eu estava conversando com ela é a gente não nominar mais aparelhos,
porque tem muita coisa nova acontecendo. Nós não somos experientes nisso ainda para falar com certeza isso. Eu sou expert nesse aparelho, sou expert nesse. Tem aparelhos que estão manipulando o crescimento de maneira diferente do que a gente fazia. Isso não está palpável ainda, a gente não consegue fazer com certeza. O mundo inteiro está tentando reproduzir esses tipos de aparelho. Quando a gente tiver a receita do bolo definida para isso, nós começaremos a usar eles em todo mundo. Então serve para todos os casos desse tipo. Esse aparelho serve. Então, eu tenho domínio sobre o aparelho. Por enquanto isso está sendo testado no mundo inteiro. É possível então restringir o crescimento da maxila. Essa maxila cresce muito para frente, eu restringo o crescimento dela, não estou colocando ela para trás, estou freando ela. Quando ela está muito para frente, eu freio ela nesse momento que ela está crescendo, e dá para saber qual é o momento, e a mandíbula vai chegando. E eu tiro. Esse tratamento é o mais longo de interceptação que existe, 9 meses. Os tratamentos em geral são 6 meses de interceptação. Um outro tipo de erro é quando a maxila cresce muito para baixo, essa face vai virando alongada. Nesse momento, a criança que teve a face aumentada pela vinda do molar, que era grande, combinado com o crescimento dela que é para baixo, combinado a uma chupeta, quando você coloca a chupeta na boca de uma criança que tem um crescimento vertical, o dente nasce para frente, o alvéolo cria para frente. E você não consegue voltar isso a não ser com o aparelho, e não está na hora de colocar o aparelho. Aí eu coloco um aparelho fixo para restringir o crescimento dessa maxila, para que essa criança volte a respirar ou fechar a boca de forma espontânea. Isso chama selamento labial passivo. De forma espontânea você fecha a boca, porque você não pode respirar pelo nariz, pela boca. Você precisa respirar pelo nariz. Então vamos imaginar assim, para uma mãe que está para um pai que tem lá o seu nenê, e então a chupeta, ou seja, o dedo ou a mamadeira, né? Dependendo do crescimento, ela vai direcionar um crescimento errado, doutor? O crescimento dentário, ela pode deformar um arco. Se o crescimento for no sentido vertical, esse rosto é mais comprido do que largo, ela piora o desenvolvimento da face, o desenvolvimento intelectual. Se esse crescimento for no sentido horizontal, um americano, por exemplo, gente que cresce em largura, aquele rosto que é mais largo do que comprido, isso tem pouca interferência. Ainda assim, pode ser que deforme o alvéolo. Pode ser que o dedo, quando aquele osso está se formando, ele pode se formar no contorno do dedo, ou da chupeta, tanto faz. E a mamadeira também, doutor Luiz? Também, a mesma coisa. Qualquer interferência que seja intrabucal, ela pode ter inclusive o aparelho colocado na hora errada. Ele é uma bela de uma interferência intrabucal, porque ele é enorme dentro da boca. Então, além de não fazer tanta coisa quando mal indicado, ele ainda piora a relação dentária. Ele cria uma boca que não existiria em lugar nenhum. Entendi. Então, por exemplo, se colocar um aparelho, vamos deixar claro, se colocar um aparelho que não poderia, às vezes, numa dentição mista, né? Numa criança em desenvolvimento, numa dentição mista, ele pode piorar ou fazer uma boca que ela jamais teria. Pode piorar. No máximo ele vai ser postural. Entendi. Mas ele pode piorar. Ele pode piorar bem. E inclusive isso pode ser um fator limitante. Não tenho limitação para criança que cresce com equilíbrio do esqueleto. Eu posso ter uma limitação nesse caso. Eu não posso fazer o que eu quero depois com esse aparelho fixo na boca. Então, às vezes, ao invés de ajudar, ele piora. Vai piorar. Ele piora e limita meus caminhos para depois. Então, essa criança em específico, a gente tem muita atenção para essa criança que cresce com a boca aberta. Porque imagina que nós dois, o nosso cérebro é 2% do corpo. E ele usa 25% do oxigênio do corpo. Então, essa criança ela vai ter um déficit intelectual. Falta de atenção, psicossocial, não consegue aprender, não consegue dormir, é a criança que vive bocejando. Isso tudo é fator diagnóstico no meu consultório. Quando essa criança chega cheia de olheira, ela já cresce para baixo, ela está com a boca aberta. Eu converso com ela, ela não está entendendo nada, não presta atenção, fica para lá, fica para cá, dorme na escola, não faz tarefa direito. Então é preciso mexer nisso, para ajudar a criança a crescer. Esse é um tipo de aparelho, não importa qual, que a intenção é de restringir o crescimento da maxila. Ou é muito para baixo ou é muito para frente. Isso desorganiza o lábio e faz abrir. E ele não consegue fechar sozinho. Então, gente, vamos ficar atento, porque essas informações que o Dr. Luiz está nos passando é muito, muito, muito importante e muito valiosa. Então, de repente, você tem uma criança dentro de casa e você percebe que é uma criança que não presta atenção em nada, é uma criança que não dorme bem, é uma criança que tem déficit de atenção, como o Dr. Luiz falou, é uma criança que não consegue ter
desenvolver direito na escola. Então, às vezes, você está levando essa criança para fazer um tipo de tratamento e o tratamento é outro. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas têm mania de achar que a boca, ela é separada do corpo, né? Não tem que tratar, não tenho que levar no dentista, é só ir lá porque tem uma cárie, tem a gengiva às vezes está sangrando, acontece. Não é, gente. A boca, ela está interligada no sistema do seu organismo. Então, assim, muitas vezes você acha que a criança, não presta atenção, às vezes é porque é hiperativa, tem um déficit intelectual, aí vai num outro profissional, acaba... Porque cada um, gente, ele tá especializado na sua área. Então, de repente, se você leva num ortodontista, num dentista especializado, que entenda, se ele falar, não tem nada a ver com o crescimento facial, não tem nada a ver com a parte dentária, não tem nada a ver, aí ele vai te direcionar para um outro profissional. Mas fique atento, tá? Porque o dentista, ele também, a boca também é saúde, gente. As pessoas, às vezes, têm mania de achar que a boca está separada do organismo, do resto do corpo, e não tá. É tudo interligado, não é isso, doutor Luiz? Exatamente. Né? O problema pode ser esquelético. Então as pessoas têm que ficar mais atentas a isso, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham que não. Vou colocar só um aparelho, Não, e como você tá falando, tá orientando o pessoal que está em casa, né, dando essas orientações, essas dicas, acho que as pessoas começam a ter uma outra visão do que seria uma ortodontia, do que seria um crescimento facial, do que seria uma intervenção errada, na hora errada, com o aparelho errado, sim, né? Sim. Não seria isso? Exatamente. E mais uma vez, isso não é... Hoje o consultório odontológico é uma coisa ruim. Hoje o marketing foi introduzido na área da saúde e está atenuando isso. Mas o consultório odontológico é uma coisa ruim. É um âmbito ruim. Ninguém gosta de dentista. Sim. Isso não é para ser assim. Sim. Se você acompanhar o crescimento da criança, o dinheiro é menor do que se você tratar. Isso para tudo. Para medicina em geral é assim. Acompanha a criança, deixa que eu cuido do crescimento dela e você cuida das outras coisas da criança. Então, essa parte você precisa terceirizar, para isso que serve o profissional da saúde. Não tem nada de ruim acontecendo nisso, não há nada muito ruim. O crescimento dessa criança, por exemplo, já foi feito biópsia em músculo, que uma criança que tem um crescimento em largura, ela tem um músculo muito curto e a fibra muscular, ela tem uma contratura muito maior. E essa criança que cresce para cima, ou no sentido vertical, ela tem um músculo muito longo, então o músculo dela não consegue contrair. Quem desenha o osso é o músculo de novo. Então, mesmo que você force a musculatura a contrair, ela não é uma musculatura forte. Ela não consegue desenhar o osso, redesenhar no sentido vertical. Então, esse crescimento é predominantemente genético. E eu consigo fazer... Essa notícia é ruim quando não tem mais tratamento. Então, chegou num ponto que não dá mais para mexer. Eu já sei para que lado isso está pendendo. Essa notícia é ruim, só que ela não seria se você tivesse vindo acompanhar antes. Eu consigo diluir isso, eu consigo cercear isso. Exato, a gente consegue tentar manipular isso. Sim. Gente, tudo na medicina, seja na odontologia, é sempre melhor você prevenir, com certeza. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, o Dr. Luiz ele vai esclarecer como que você consegue perceber um crescimento errado na sua criança, tá? Porque às vezes você que não tem essa visão clínica não consegue perceber que ele está tendo um crescimento ou um desenvolvimento de forma errada. E como a gente acabou de falar, a prevenção é bem melhor do que você depois tentar tratar, tá? A gente já volta, não sai daí. Andorinha, sempre inovando. Chegaram mais 40 ônibus novos, Executivo Super Soft, totalmente equipados com tecnologia de ponta, Wi-Fi, poltrona soft e TV. Andorinha, mais conforto, modernidade e pontualidade. Andorinha. Chegou a cerveja burguesa. E pra comemorar, um brinde a quem nunca fura com os amigos, aconteça o que acontecer. A quem sempre dá um jeito. Ao cara que você jura que tá bem de vida. Ao sexo frágil. A quem se hidrata depois do jogo. E finalmente, um brinde a uma cerveja que você tem que provar. Burguesa, um brinde a você. E a quem não bebe e dirige. Beba com moderação. A minha casa... A minha casa...
minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Para você que está acompanhando o programa Saúde em Boas Mãos, então voltamos no intervalo e nesse bloco o Dr. Luiz vai explicar como que você, mãe, pai, vô, tio que está em casa, percebe um crescimento anormal na sua criança. Não é isso, doutor? Isso. A face mostra como determinados tipos de ossos cresceram. Se cresceram a mais, se cresceram a menos e a direção em que cresceram. Começando por cima, a maxila pode crescer para frente e para baixo. O crescimento normal de todos os ossos são para frente e para baixo. Ela pode crescer muito para frente, a criança fica com o nariz um pouco mais à frente do queixo e geralmente essa criança parece ser dentuça. Então, nesse caso, a interceptação ela se faz pelo osso e pelo dente, porque o índice de fratura desse dente em criança que tem o dente muito à frente do que o normal, seja por fator só dentário ou esquelético dentário, essa criança tem 85% de chance a mais de quebrar um dente do que uma criança normal, porque a criança, o para-choque dela é o dente. Quando esse osso cresce de menos, existem níveis. O meu cresceu de menos, mas a face suportou e o dente conseguiu se ajustar a isso. Um pouco mais era cirurgia. Então, quando cresce de menos, isso aqui fica um pouco empobrecido. Esse sulco nasogeniano, é o bigode chinês, chama sulco nasogeniano, fica marcado, isso aqui fica flat, a criança perde a expressão da maçã do rosto, então não tem tanta... Parece que o olho é um pouco mais saltado do que os outros porque relativamente não tem nada que contrasta essa curvatura. Isso parece que a pessoa fica prognata também, porque espacialmente, se isso aqui é deficiente, parece que isso aqui está para frente. Isso tem um mix, ou é a combinação de um osso ou de outro, ou um só, o crescimento anormal dele puro. E quando a mandíbula cresce muito, é o prognato de fato, que é muito fácil de ver. Quando a mandíbula cresce pouco, a criança denuncia que uma mandíbula cresceu pouco porque ela fecha o lábio inferior com o dente superior. Então esse lábio é fechado com o dente. Então a pessoa fica com a dente de coelho, que infelizmente todo mundo fala. E marca um sulco, o dente faz isso com o lábio. E fica uma prega aqui, aí denuncia que a criança tem um crescimento deficiente mandibular, possivelmente associado a uma certa protrusão dentária ou óssea. Nesse caso, a intervenção é ruim porque tem participação da mandíbula. Tudo que tiver participação da mandíbula, de fato, a intervenção é ruim. Eu consigo fazer só metade da correção. E a intervenção sempre é local para fazer a criança funcionar de novo. Nos casos em que a criança dorme mal, é o caso em que ela fica com a boca aberta, é aquela criança que tem predominância de crescimento vertical, o rosto é mais comprido do que largo. Essa criança, nesse momento, aí a chupeta agrava, o dedo agrava, essa criança pode respirar pela boca, ela tem um déficit psicossocial. O cérebro dela oxigena menos. O cérebro equivale a 2% do tamanho do corpo e 25% da respiração é tomada por ele. Então, 25% do oxigênio que circula no corpo é responsável para suprir o cérebro. A criança que não cresce direito, não respira direito, o cérebro dela não conseguiu se desenvolver igual às outras. Então, tem sim um déficit psicossocial, intelectual também. O que eu vou dizer agora para vocês é que é importante no sentido de é um mapa da saúde corpórea para todos, para a criança e para nós também. Isso serve para nós também. A criança cresce quando dorme e nós, quando dormimos, nos reparamos. Então, o nosso corpo refaz o contorno que ele tem enquanto a gente dorme, porque a gente não cresce mais, mas é um sentido de crescimento isso. Então, imagina assim, eu vou ter que usar um pouco de termo técnico agora, mas acompanha que vocês vão chegar no final. Quando o meu olho está aberto, por exemplo, imagina que um olho está aberto, entrando luz por ele. No meio do cérebro, esses dois nervos ópticos se cruzam. Eles se cruzam e fazem um X, chama quiasma, na base do crânio. E embaixo dele tem a hipófise, é um grão de feijão, é uma glândula que fica... O ortodontista sabe muito bem dela porque a casa dela é a célula túrcica, fossa hipofisária, é a base do crânio. A hipófise está ali. E o hipotálamo está um passo atrás e um passo acima, pequeno também.
essas glândulas são gerentes. As glândulas do cérebro, elas não fazem nada em si. Elas gerenciam as outras coisas para fazer. Elas são gerentes. O cérebro é o gerente do corpo. Está passando luz aqui. Isso é interpretado logo na glândula que está do lado da estrutura que está passando a luz. A luz é invertida, ela desinverte nesse cruzamento e é interpretada aqui atrás do cérebro. Quando ela é invertida, o cérebro captou que tem mensagem de luz ali. Na pele também, a sua pele é uma manta de fotossensores. Então a sua pele também sabe que hoje está de dia, por exemplo. Enquanto acontece isso, o seu hipotálamo, que é o que está em cima da hipófise, a hipófise está aqui, o hipotálamo está aqui. O seu hipotálamo secreta fator de liberação de corticotropina na hipófise. Para avisar a hipófise que ela tem que secretar no sangue um hormônio, chama adrenocorticotrópico. Trópico significa que ele é semelhante a alguma coisa e ele tem afinidade por alguma coisa. Ele tem afinidade adrenocorticotrópico, pelo córtex da adrenal. A adrenal é a suprarrenal, é a glândula que fica em cima do rim. Todas essas estruturas fazem um monte de outras coisas, um bocado de coisa, mas só para você manter a linha de raciocínio para entender como é que o sono funciona. Isso cai no sangue e vai parar, o hormônio é adrenocórtico, vai parar no córtex da adrenal. Na adrenal, o córtex faz cortisol. O hormônio do cortisol é o hormônio do estresse, você fica aceso, ele mantém você aceso durante o dia. A situação que eu vou simular aqui é de um sitiante, uma pessoa que mora no sítio e não tem energia elétrica. O sol vai caindo e vai produzindo melatonina em você. Ela é produzida numa glândula chamada glândula pineal, é o centro do cérebro, ela controla o seu corpo nessa hora de dormir. Ela vai te desligando, certo? Essa glândula pineal faz referência ao terceiro olho, quem é espiritualista sabe disso, associa isso. Então quem descobriu primeiro isso foi a filosofia, depois a anatomia e a fisiologia fundamentaram. Essa glândula libera melatonina e faz você desligar. Essa melatonina, combinada a um monte de outros fatores, libera, na mesma hipófise que fez você acordar, libera GH e IGF. O sistema GH e IGF são hormônios de crescimento e fatores de crescimento que fazem você crescer e se reparar. É um mapeamento. Quando você dorme um sono profundo, chama sono reparador por causa disso. Existe um mapeamento do corpo. O seu corpo é mapeado, é como se fosse é um canteiro de obras. Como se todo mundo vai mexer em tudo de novo. Vamos saber o que está errado, o que tem que ser reformado. O GH na criança está crescendo ela e o IGF está fazendo ela se autorreparar. Sono reparador. Por isso ela precisa de mais sono do que eu. Mais de 8 horas, porque ela precisa crescer e se reparar. Em nós acontece a mesma coisa. O GH também faz crescer aquilo que foi perdido durante o dia e mais reparar. Então, voltando por que eu estou falando tudo isso? Lembra que eu estou com o olho aberto entrando luz? E você volta para casa agora, ao contrário do sítio, a sua criança, ela está com um tablet na frente do olho dela, e agora já são 9 horas, 10 horas da noite. Ela está com um tablet na frente dela, entrando luz no olho. E agora você sabe o que está acontecendo por dentro da criança, porque é que ela não dorme. E ela precisa dormir, lembra do começo do crescimento que eu falei para vocês do rosto. A criança precisa dormir o máximo que ela puder, você vai ter o máximo do seu filho. O seu filho vai ser um máximo se ele conseguir dormir. Nesse caso, ele não adianta mandar dormir, porque não vai dormir, isso precisa de horas, lembra? Precisa cair o dia, teoricamente, cair o dia, acabar a luz, depois o corpo vai desligando e tem um sono profundo. Se a sua criança que está acordada até... Mas ela não fica sem o tablet, você vai ter que dar um jeito. Se ela está acordada até agora, o corpo não vai entender que tem que dormir. Não adianta você bater na criança e mandar ela dormir. Daqui meia hora você vai dormir, não vai dormir. Entende? Então, entendem como o fator de luz, o quarto precisa ser preto, o que você dorme. Não pode ter uma luzinha acesa, isso interfere. Só para vocês entenderem o porquê o seu filho acorda cansado, porque o seu filho acorda estressado. Criança que acorda brava é porque ela dormiu tarde. Criança não tem que dormir tarde. Tenta replicar o sítio, tira as coisas que são eletrônicas ou as coisas que fazem muita luz. Se eu fosse a criança, eu também faria isso, eu também ficaria no tablet, porque é legal, você está vendo videogame, você está vendo um monte de coisa, e a luz ainda está entrando, e o meu corpo ainda está, ele acha que é de dia, entende? Então, cuidem dessa parte, que as outras partes nós cuidamos, nós ortodontistas. Então, para vocês entenderem como o crescimento funciona de começo a fim, dá para antever o que o crescimento faz com a face, com exames diagnósticos, só que eu preciso que você me ajude nisso, porque uma criança que cresce mal, ela precisa crescer o máximo que ela puder
em casa dormindo para que eu consiga fazer mais coisas com ela. Então a alimentação também está mais em casa. Essa parte é o pai e a mãe que cuida. Eu não consigo cuidar disso. Sim. Então, só para que vocês entendam que, não, de novo, a mesma coisa, não é aparelho. Não é aparelho, tem coisa muito mais do que isso. Eu tentei explicar de um jeito muito simplista aqui, tomara que vocês tenham entendido, mas tem bastante coisa que a gente analisa numa criança antes de pôr a mão na boca. Eu não abri boca de ninguém até agora, por enquanto eu só estou conversando com a sua criança. Sim. Entendeu? Então, o mexer na boca é o último passo da história toda. Infelizmente, gente, o nosso tempo está se esgotando. A gente queria estar aqui falando horas e horas e horas, porque o Dr. Luiz tem muito conteúdo, mas ele vai estar aqui com a gente, gravando outros programas, outras dicas para você que está aí em casa. Obrigada, Dr. Luiz. Eu que agradeço. Gente, eu tô fazendo um esforço enorme para ele vir começar a atender quem assiste, porque esse rapaz aqui vale ouro, viu? Ele tem muita coisa para passar pra gente, e a ortodontia, como ele mesmo falou, não é só você chegar lá e colocar um aparelho. Tem todo um estudo da sua criança, do seu filho, do seu sobrinho, até do adulto. Então tem todo um estudo crânio-facial, como é que cresce, por que que ele tá assim, por que que ele tá de outro jeito. Então assim, não é só chegar lá e colocar um aparelho. Então eu quero muito que o Dr. Luiz venha pra cá. Eu tô quase arrastando ele aqui, mas acho que vai dar certo, tá? Não deixe de acompanhar a programação da TV Viena. E obrigada por estar com a gente sempre, e até o próximo programa. TV Viena, você está aqui.